Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Como vocês têm passado? Tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui para meditarmos uma porção da palavra de Deus. Que essa palavra ela possa edificar a tua vida, que essa palavra ela possa te ajudar a estar mais perto do Senhor, porque a nossa comunhão com Deus ela é necessária. Amém? Eu quero estar meditando com você sobre o sono, tá? O sono é algo necessário para o nosso físico, para o nosso corpo, né? Para a nossa mente. Especialistas recomendam que nós precisamos dormir pelo menos 8 horas por dia, tá? E esse sono ele vai reparar, ele vai nos ajudar no equilíbrio físico e mental, tá bom, meus irmãos? Então o sono, quando se fala da parte física, ele é necessário, é algo muito bom. Mas eu quero falar sobre o sono na vida espiritual, na nossa condição espiritual. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Tá? Lá em Efésios 5,14, a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha só, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro, ao encontro do povo e diz: olha, desperta e sai do meio dos mortos, porque Cristo vai te esclarecer, tá? É preciso estar acordado na vida espiritual. Então a Bíblia fala, esse estar no meio dos mortos aí, é uma linguagem espiritual, não é no meio dos defuntos que estão lá no cemitério, mas em meio às pessoas que estão andando, que estão comendo, que estão comprando, trabalhando, mas que não têm uma vida espiritual. São pessoas que estão distantes de Deus, não têm uma esperança, uma firme esperança para o futuro espiritual. Então, o escritor aos Efésios, ele traz essa orientação: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tá certo? O sono espiritual é algo assim muito perigoso, tá? É perigoso, é preciso que você esteja acordado, atento, tá? Para as coisas do espírito, tá? Tem gente que só se envolve com as coisas físicas, com as coisas desse mundo, e se esquece que esse mundo é passageiro e as coisas desse mundo vão passar, mas o que vai permanecer é a nossa vida espiritual, porque esse vai prestar contas a Deus, certo, meus irmãos? Por exemplo, temos Sansão, lá em Juízes, no capítulo 16, né? Nós vemos a história de Sansão. Sansão era um homem, um juiz, né, escolhido para julgar o povo de Deus, mas ele começou a dormir na sua vida espiritual, ou seja, ele começou a se envolver com aquilo que Deus disse: olha, você não pode se envolver com essas coisas, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Até chegou um determinado ponto que ele estava dormindo espiritualmente, ou seja, não estava considerando o conselho, a orientação de Deus, e estava vivendo a vida, satisfazendo os desejos do seu coração, ainda que em momentos ele ia fazer aquilo que realmente para o qual ele foi chamado, mas ele estava tendo uma relação muito perigosa, horas dormindo, horas acordado, né? E num determinado momento, Dalila, querendo descobrir a fraqueza na vida de Sansão, ela o acalentou, ela o acolheu, colocou no seu colo e de repente ele dorme, tá? Então esse sono, o sono da sua imprudência, levou ele a consequências muito graves. Por exemplo, esse sono lhe custou a moral, né? Tirou a sua honra, né? Tirou a sua força e, por fim, a sua própria vida, tá? Se ele tivesse obedecido o conselho de Deus, da palavra de Deus para a sua vida, certamente o fim dele seria diferente, tá? A sua vida teria um outro resultado. Mas aí nós podemos tirar uma lição.
Cuidado com o sono espiritual. Cuidado, você que sabe aquilo que é agradável a Deus, mas prefere fazer aquilo que entristece o coração de Deus. Cuidado. Outro exemplo que nós podemos citar aqui sobre o sono está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, né? No versículo 9 especificamente, fala sobre um jovem chamado Eutico, que ele foi ouvir a palavra de Deus, mas ele subiu e ficou na janela, tá? E ali na janela ele podia estar ouvindo a mensagem que estava sendo dita, mas também estava contemplando o mundo lá fora, as coisas que estavam acontecendo no mundo, envolvido com as coisas de Deus, envolvido com as coisas do mundo. Aí até ele dormiu, e a Bíblia fala que ele dormiu e caiu e morreu, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos estar mais focados, verdadeiramente voltados para a palavra de Deus. Então o Senhor diz para você neste dia: se você se encontra nessa situação, desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer, em nome de Jesus. E quando você estiver desperto pelo Senhor, grandes coisas podem acontecer na sua vida. Quando você for despertado espiritualmente, grandes coisas vão acontecer com você. Amém? Olha só o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Quem despertou, quem está acordado, não vai ficar contendendo, brigando, tá? Mas vai estar vivendo em amor. Aquele que está desperto por Deus, ele vai amar o seu próximo. A palavra de Deus nos instrui que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Outro exemplo que nós podemos ter de quem está desperto é em Gálatas, em Efésios, tá? Aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15, que diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, aquele que está acordado, ele vai andar cuidadosamente, ele vai entender que a vida, ela tem a parte espiritual e a parte física, e aquilo que a gente vai fazer na parte física, nós precisamos ter muito cuidado. Para terminar, Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quem está acordado vai se achegar a Deus, vai estar buscando a cada dia estar mais próximo do Senhor. Então, busque a Deus, esteja acordado, cuidado com esse sono, que ele pode trazer grandes consequências, tá bom? O Senhor quer você desperto. Vamos orar? Deus querido e amado, mais uma vez, muito obrigado pela essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a vida desse teu servo, dessa tua serva, que nos assiste através desse vídeo. Que a bênção do Senhor e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre ele e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.